senador Eduardo Suplicy, antes de entrar no eixo do meu pronunciamento, eu quero lembrar que eu continuo na contagem regressiva. Fiz ela em dezembro, fiz de janeiro para fevereiro, agora estou no novo acordo. O novo acordo é que vai se votar a renegociação da dívida dos estados no dia 12 na CCJ e até o dia 27 aqui no plenário. Consequentemente, hoje é dia 8, faltam 4 dias para que a CCJ vote de forma definitiva o projeto que tem o apoio de 27 secretários da Fazenda dos estados. Consequentemente, aqui do DF também, pedindo que seja aprovado esse projeto encaminhado pela presidenta Dilma, acordado na Câmara e que agora está aqui no plenário. Eu terei um encontro no dia 15 de março, senador Jorge Viana, casualmente data do meu aniversário, com o governador Tarso Genro, numa atividade grande promovida por ele lá na capital, e eu quero levar a boa notícia de que a gente votou no dia 12 na CCJ e que até o dia 27 o Senado vai cumprir o acordo e vai votar a renegociação da dívida dos estados, que interessa muito a todos os estados, mas, claro, ao meu querido Rio Grande do Sul. Mas, senhor presidente, uma das vantagens de estarmos sempre aqui na tribuna, junto com os senhores... Permita sobre o primeiro tema... Me permita, eu já vou voltar nele de novo. Eu queria só entrar no assunto aqui, que é o eixo do meu fundamento, mas eu volto no final nele. Tá bem. Se Vossa Excelência me permitir. Senador Jorge, eu até quis, porque faço questão, senador Suplicy, que esse seja o eixo da minha fala. É uma das vantagens de nós que estamos aqui no plenário praticamente de segunda a sexta, porque hoje é dia 8 de março. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Dia 7 de março, mas amanhã é sexta, né? Amanhã é sábado. Como amanhã é sábado, nós estamos aqui nos antecedendo a essa data tão importante, que é 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Nesse 8 de março, a gente pode lembrar que o quanto que é árdua e persistente a batalha das mulheres para se afirmarem em uma sociedade que apenas paulatinamente vem deixando de lado os seus ranchos machistas. Apesar de saber que mesmo nesses tempos novos, o anjo da história imprime seu sopro terrível sobre a vida, quero cantar a travessia que as mulheres realizam nesse mundo de todos nós. O reconhecimento de que elas são importantíssimas, e não somente mães parideiras, como alguns pontam a apontar, são mulheres guerreiras, pessoas dedicadas à vida, ao lar, ao trabalho, ao país, e aqui, por que não lembrar da importância de uma mulher que é a nossa querida presidenta Dilma, que é a comandante em chefe do nosso país. Claro que as mulheres, a muito custo, e após milênios de subordinação, eu diria até de exploração em todo sentido pelos homens, estão avançando. E o melhor exemplo que eu dei é da presidenta Dilma. Digo isso sabendo que diversas culturas estiveram sobre a regulação do matriarcado. No entanto, o desenho social que predominou no decurso da história foi o do patriarcado, sobretudo entre nós, que herdamos uma cultura de matriz grego-latina. Vivemos no arco temporal que nos separa desse passado grego-latino, um patriarcado que eu diria cruel para as mulheres. Nesse período, elas viviam em situação de completa subordinação, sem direitos elementares, frequentemente presas ao território estreito de suas casas, sem ter o acesso sequer a andar livremente pelas ruas. Aqui podemos traçar um paralelo com os negros, que também não possuíam direitos e eram considerados, não possuíam direitos e eram considerados e tratados como criaturas que nem alma tinham lá atrás.
As escravidões variavam em grau, mas na essência, o que estava por trás disso tudo era o desejo do mando, o controle por parte de quem? Do universo masculino, que encarnava o poder temporal. A abolição do jugo que recaía sobre as mulheres brancas começou antes das outras abolições, mas nunca foi um processo facilitado, ou mesmo fácil. A saída para o trabalho fora de casa, por exemplo, foi muito mais uma imposição do desenvolvimento material das sociedades que uma deliberação acertada entre os gêneros. O direito ao voto, outro exemplo também, não foi ofertado gratuitamente às mulheres, mas fruto de muita luta, determinação por parte de precursoras que não esmoreceram na batalha da igualdade entre os sexos. Hoje, apesar de ainda restarem inúmeras diferenças entre homens e mulheres, frequentemente camufladas por igualdades formais, que não existem na prática, temos a grata satisfação de ver que o movimento cresceu e está ocupando os mais diversos estratos sociais, como ocorre no mundo laboral, na vida escolar e na política, para ficar em poucos exemplos, principalmente, repito, as nossas queridas senadoras e da presidenta Dilma. Também as políticas públicas nessa área foram melhorando. Em 2003, criou-se a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, obra do presidente Lula, que mesmo antes da regulamentação do decreto 8131 de 2013, já vinha atuando no diagnóstico e na proposição de soluções para as questões de gênero que a atualidade apresenta. Em linhas gerais, a CPM tem empenhado em algumas áreas de estudo que podem ser divididos nos estudos demográficos, demonstrando o perfil que a sociedade brasileira apresenta quanto à distribuição populacional, indicador importantíssimo para aplicar políticas públicas na área da saúde, por exemplo. Sim, a SPM-PR cumpre esse papel. Além dos aspectos demográficos estudados, o relatório anual socioeconômico da mulher, de 2013, o primeiro deles nos moldes do decreto que citei, publicado em novembro passado, ou seja, SPM-PR, enfoca a questão da violência contra a mulher, a educação para a igualdade e para a cidadania, além de discorrer sobre a autonomia econômica e a respectiva igualdade no mundo do trabalho. Veja bem que nós aprovamos nas comissões e veio da Câmara do deputado Marçal Filho, um projeto que garante igualdade de direitos no emprego, mesma função, mesmo salário. E, infelizmente, o plenário do Senado ainda não aprovou. Eu espero que aprove nesse mês de março. Enfim, o relatório, que é fruto de discussão legislativa, tendo sido fixado pela Lei 12.227, oferece uma visão global da temática mulher no país. Pois bem, tal relatório até pode ser anual, é bastante amplo, para considerar direitos sexuais e reprodutivos ao lado da saúde integral, elementos fundamentais que se entrelaçam com a questão demográfica e a do mundo laboral, ao mesmo tempo, além de, naturalmente, conectar-se com o todo estudado. Finalmente, devemos notar que ainda hoje não há uma representação feminina paritária nos mais diversos locais do exercício dos três poderes. É só ver quantos homens temos na Câmara dos Deputados e quantos temos mulheres. É só ver quantas mulheres temos aqui no Senado e quantos homens. A mesma coisa no Judiciário e também no Executivo. Claro que o destaque aí é para a nossa querida presidenta Dilma. O crescimento da participação tem sido mais acentuado no Judiciário, sobretudo pela via da competência das mulheres, e não, por favor, que via o concurso público estão chegando lá. O Legislativo, sobretudo, parece um território ainda reservado, mas para o homem. E o que eu espero que mude com maior rapidez nesses próximos anos e, quem sabe, oxalá, agora, nesse ano eleitoral.
Minha experiência no Legislativo me diz que o olhar feminino, frente às questões com que lutamos diariamente aqui no Senado, mas também em qualquer instância legislativa do Brasil e do mundo, tem um quê de compreensão e cuidado que a maioria dos homens não tem essa sensibilidade e que eu torço para que um dia tenham. Diversos movimentos trouxeram leis, trouxeram novas políticas públicas e alteração, por exemplo, no perfil do judiciário. Mas nós queremos que não só no judiciário, na área privada, no executivo, no legislativo, no parlamento, enfim, as mulheres ocupem o espaço que lhes é de direito. Elas já deixaram para trás a pecha da mulher honesta, do Código Civil de 1916, revogado em 2002, para a posição de cabeça de família, responsáveis, mais frequentemente pelo todo familiar, com jornada dupla ou triplicada. No entanto, é preciso reconhecer que, a despeito da atenção dada a esses tantos domínios de estudo e análise, a que o relatório da Presidência da República se refere, há retrocessos, por vezes nos chocam, e que aparentemente são acima de qualquer ação reparadora ou preventiva possível, como é o caso da violência contra as mulheres, com todo o esforço da Lei Maria da Penha, com todo o esforço da presidenta Dilma, com todo o esforço das mulheres ministras e de tantas outras lutadoras, Marias, Paulas, Robertas, anônimas, mas que estão nessa luta contra a violência. Enfim, o Racian já identificou que ações orquestradas entre os mais diversos setores envolvidos com a questão deve ser a regra para obter sucesso na sua aplicação. Assim, saúde, segurança pública, justiça, educação, trabalho, habitação, assistência social, numa rápida enumeração, necessariamente andarão juntas para que a efetividade das políticas direcionadas para as mulheres surtam melhor efeito. Muito atenta à situação global das mulheres, a Organização das Nações Unidas começou a acompanhar a mensuração de uma série de indicadores específicos para melhor avaliar e oferecer perspectivas mundiais aos governos. Assim, já em 95, agregou mais 2 medidas ao Índice de Desenvolvimento Humano, para destacar o status social das mulheres, o GDI, Índice de Desenvolvimento de acordo com o gênero, e o GEM, Medida de Empoderamento do Gênero. Além disso, o Fórum Econômico Mundial divulga desde 2006 relatório para mensurar a desigualdade de gênero em 4 dimensões fundamentais de articulação social, a saber, primeiro, participação econômica, taxa de participação no mercado de trabalho, razão do rendimento, medidas de igualdade de rendimentos para trabalhos similares e a razão entre mulheres e homens em 2 grupos ocupacionais, gerencial e técnico-profissional. 2, educação, taxa de alfabetismo ou letramento, a frequência nos 3 níveis do ensino. 3, saúde, expectativa de vida em razão do sexo ao nascer. E 4, que se chama de empoderamento político, razão entre a participação feminina e masculina nas esferas ministeriais e parlamentar, e número de anos como mulher chefe de Estado ou de governo. Enfim, vemos que a vontade de modificar qualquer condição, a mulher é um princípio diretor que subjaz a toda a articulação dos gestores e dos pesquisadores cuja preocupação tem a mulher como objetivo. Todos nós sabemos como é difícil abandonar velhos hábitos e aprendizados que a vivência continuada, geração pós geração, tornaram culturais, mesmo sendo agressivos ou portadores de caráter negativo frente às mulheres. No entanto, o Brasil está no caminho de efetivamente abolir toda forma de discriminação contra a mulher. Disso temos certeza. E um dos pontos máximos, como eu dizia aqui na abertura dessa minha fala, é da nossa querida comandante-em-chefe do país, da presidenta Dilma Rousseff. Quando vemos a quantidade de
estatutos que cuidam de consumidores, de idosos, de crianças, de índios, de igualdade racial, de juventude, é natural que acreditamos, como eu acredito, que está sendo dada atenção às minorias e às várias maiorias que sofrem como se fossem minorias, como é o caso das mulheres. Tenho grande alegria em saber que temos em mãos também, disponível na internet, um documento fundamental de suma importância que todo parlamentar deveria ler e meditar para dali retirar projetos que acrescentem páginas de luta e vitória ao universo feminino. Ao preparar esse relatório, o RACIAN já está contribuindo com a mulher e o povo brasileiro, especialmente com o Poder Legislativo, ao alertar naquelas vertentes que citei no início desta fala, os caminhos pelos quais devemos ir. O perfil da situação socioeconômica da mulher do país está em tese, ali apresentado e evidenciado variações regionais importantes. Vamos aprender nesse relatório que a questão federativa, diferenças regionais, ainda se manifesta em âmbito quase insuspeito. Vamos nos debruçar com paixão nessa temática do início ao fim. Enfim, devemos mostrar a todos, ao país, que nosso empenho é melhorar a qualidade de vida de todos, mas de todos mesmo, que pátria somos todos, homens e mulheres. Essa convocatória, meus amigos e minhas amigas, é parte do movimento que certamente transforma o Brasil em um lugar mais justo e melhor para se viver. Poderia citar aqui brevemente o caso das postulações femininas a cargos eletivos, de 20,3% do total de postulantes de 2010, 31,9% para 2012. Para entrar no caminho caminhantes, é preciso dar o primeiro passo, no diálogo, que entreteremos com o viés socioeconômico, toda a atenção será posta na noção do desenvolvimento, caminhando juntos, e não um atrás do outro, mas sim lado a lado, homens e mulheres. Eu uso o termo noção para ampliar o sentido do desenvolvimento, para que ele embarque as oportunidades, as liberdades e as necessidades como plano fundante da vida das pessoas, especialmente das mulheres. Que a todas se abra a possibilidade de agir pelas mudanças, mesmo sabendo que a justiça e o belo são filosoficamente conceitos praticamente inacessíveis. É nosso dever de representantes do povo, por ele eleitos e a ele sempre devedores, nos entranharmos nesta busca da justiça e da justiça sem descanso. É com alegria e grande esperança que saúdo as mulheres nesse Dia Internacional das Mulheres. O senador Eduardo Suplicy, fiz questão de dar uma parte nesse momento. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai enriquecer 8 de março, que é amanhã, e ao mesmo tempo vai fortalecer a ideia que todos nós defendemos, que é a renegociação da dívida dos estados. Não poderia deixar de falar sem ouvi-lo, você sabe disso. Querido senador Paulo Paim, quero solidarizar-me com o apelo, a atenção que Vossa Excelência tem colocado diariamente aqui da tribuna sobre a importância desta proposta de renegociação das dívidas que já havia sido objeto de um acordo desde o ano passado, tão importante para o Rio Grande do Sul, eis porque o governador Tarso Genro tem aqui, inclusive, estado presente, dialogado com Vossa Excelência, com o ministro da Fazenda e com todos nós. O colégio de líderes ele teve também. E com o presidente Renan, com o colégio de líderes. Com o presidente Renan, com os líderes. E gostaria de até lhe informar, eu ainda na sexta-feira última, no primeiro dia de carnaval, tive a oportunidade de encontrar tanto o governador Geraldo Alckmin, ali no palanque, no camarote da prefeitura, o anfitrião era o prefeito Fernando Haddad, e com ambos eu dialoguei dizendo da atenção que temos tido e da disponibilidade
de Vossa Excelência, de mim próprio, de todos, para estarmos atentos, pois ambos mostraram a sua preocupação que o Senado Federal, tal como o governador Tarso Genro, de fato venha apreciar e votar esta proposição. Então, queria dizer isto em sintonia com Vossa Excelência, para o governador, para o prefeito de São Paulo, essa proposição é de grande relevância. Acredito mesmo que, tendo em vista a preocupação que foi expressa por alguns colegas nossos e que isso poderia ser objeto de diminuição da nota de avaliação das instituições de crédito, mas, na verdade, na medida em que as economias do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de outros estados, e muitos são eles que poderão ser beneficiados, eu acho que tudo tenderá a melhorar a situação econômica e não teria tanto receio desta preocupação. Também gostaria de cumprimentá-lo pela homenagem que faz ao Dia Internacional da Mulher e Vossa Excelência mencionou tantas mulheres que têm aqui abrilhantado como exemplos a partir da própria presidenta Dilma Rousseff, da ministra Meneguzzi e de todas as ministras que compõem o governo da presidenta Dilma, que estão abrilhantando, honrando seus cargos, e também na área da justiça, ministras como Carmen Lúcia, Rosa Weber e tantas outras. Carmen Lúcia, se você me permitir, senador, certo, que fez um belo relatório na questão do Aeros, e que eu espero que o julgamento agora do dia 12 dê favorável a essas pessoas que Vossa Excelência acompanhou muito bem, Transbrasil, VASP, Varig, que estão no desespero esperando essa solução. E eu queria recomendar nessa homenagem que Vossa Excelência faz que possam todos ler a entrevista muito bonita que hoje, no Valor Econômico, justamente a ministra que tem tanto se destacado como ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, que há 3 anos ali representa as mulheres e os ministros e tem se abrilhantado. E é uma senhora que nasceu pobre, nasceu mulher, nasceu na roça, mas nasceu alegre, cheia de entusiasmo com a vida, otimista que só, menina perguntadeira, observadora, miúda no tamanho, imensa na dedicação. A neta do Cipriano e a primeira dos 9 filhos de Valvidino não obedeceu à lógica implacável das estatísticas. Criou um desfecho próprio para o enredo de sempre. Vítima nunca foi, mas foi ajudar o pai no campo, empregada doméstica, recepcionista, secretária, advogada e ministra. Eu tenho a certeza que todos vão apreciar a trajetória desta mulher que honra o Dia Internacional da Mulher, e eu recomendo a leitura desta entrevista com a ministra Delaide. Muito bem, senador Suplicy. Senador Jorge Viana, eu pediria a Vossa Excelência, se pudesse mais 5 minutos, porque como na quarta nós não tivemos sessão, eu tinha prometido fazer 3 pequenos registros, e fiquei da quarta para quinta, de quinta ficou para hoje. Hoje, claro que ontem nós falamos, justa, né, posição corretíssima de Vossa Excelência, a homenagem ao falecido querido senador Sérgio Guerra. Mas eu quero fazer um registro, senhor presidente, ainda, da Carta de Brasília. Eu participei do Seminário Nacional do Sistema Confederativo. Ali estavam representantes dos trabalhadores brasileiros, da ativa e de aposentados e pensionistas. Representados ali estavam 12 confederações, 126 federações filiadas e 5.428 sindicatos, para um total de aproximadamente 47.350 mil trabalhadores.
da ativa e 32 de aposentados e pensionistas, reunido no dia 47.350.000 e 32 milhões de aposentados e pensionistas reunidos nesse dia 25, 26 e 27. Durante o Seminário Nacional do Sistema Confederativo, após profunda avaliação e um debate forte entre todos, eles encaminharam a seguinte carta: considerando que as confederações cumprem atribuições prerrogativas inerentes, de forma estabelecida no artigo 8º, inciso 4º, da nossa Constituição, e inseridos em sua plenitude os direitos de representação administrativa e judicial, direta e derivada, inclusive nas negociações coletivas e ajuizamento de ações diretas prevista na Carta Magna. Considerando que o poder público não vem valorizando como devia as confederações, entidades dotadas de objetivos de natureza jurídica diversa, que fazem parte da estrutura sindical, considerando que o afastamento das confederações da sua valorização junto a setores importantes não é bom para a democracia e para a liberdade sindical. Também eles contestam a posição de alguns procuradores de trabalho, como temerárias suas posições com TAC, termo de ajustamento de conduta e interferência, prejudicando as alterações estatutárias, mandatos sindicais, criando dificuldade na própria arrecadação da contribuição financeira devida dentro do que manda a Constituição e formas legais, considerando que há necessidade de adequação do processo normativo 119 de orientação de jurisprudência número 17/419, âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, considerando que em outubro de 2014 serão realizadas eleições gerais para o mais elevado cargo, para os mais elevados cargos e funções da República, considerando que qualquer projeto de lei, incluído o chamado de curta duração, atualmente em estudo no Executivo e no Legislativo, que atentem contra os direitos dos trabalhadores, devem merecer rejeição imediata do movimento sindical, como também pedem eles a extinção imediata do fator previdenciário, é uma medida oportuna e de inteira justiça, porque ela prejudica os direitos de todos os trabalhadores que ainda estão em atividade. Ser necessário rejeições dos PLs 4330 de 2004 na Câmara e do PL 87 de 2010 do Senado, ambos que precarizam o trabalho e fortalecem a terceirização de forma indevida. Considerando que ainda existe em nosso país trabalho forçado, exploração de trabalho infantil, tráfico de pessoas, exploração sexual, assédio moral, inclusive de trabalhadores, crianças e adolescentes, resolvem recomendar, depois dos bons ofícios e relações adequadas do movimento sindical, que os representantes dos poderes constituídos atuar política e administrativamente contra as atitudes de alguns órgãos e autoridades de Estado que estão adotando práticas incompatíveis com a liberdade sindical, inclusive no Congresso. Prevista na Convenção da OIT, os sindicatos serem livremente administrados de acordo com os mandatos outorgados pela categoria. Enfim, denuncia perante o Comitê da Liberdade Sindical, da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, essa prática antissindical. Falam aqui de ajuizar a ação de descumprimento do preceito fundamental, desenvolver campanha nacional de sindicalização, a fim de serem conseguidos mais e melhores conquistas com as entidades sindicais, protestos de outras formas de combate à corrupção, orientar o movimento sindical em nível nacional no sentido de priorizar o voto nos candidatos a presidente ou presidenta da República, governadores de Estado, DF, deputados federais, estaduais, distritais, senadores, que não estejam envolvidos em processos de corrupção e que sejam comprometidos com o direito dos trabalhadores e dos aposentados e dos pensionistas. Atuar articuladamente todas as confederações de trabalhadores por meio do FST, agindo
para impedir a votação de projetos contrários aos interesses dos trabalhadores e dos aposentados. Planejar e executar uma política de gestão sindical de médio e longo prazo, priorizando o apoio a homens e mulheres que tenham compromisso com os aposentados, pensionistas e os trabalhadores da ativa. Combater nacionalmente o trabalho infantil, trabalho escravo, tráfico de pessoas, exploração sexual de criança e adolescente e os interditos proibitórios. Pedir a aprovação imediata da PEC do trabalho escravo. Avançar, combater a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente agora, quando o Brasil, inclusive, está aí com a Copa do Mundo. Enfim, lutar pela rejeição do PL número 4330 da Câmara e do PL 87 no Senado, que fortalecem, de novo, defendemos aqui e queremos que se combata a terceirização. Defender o cumprimento da Lei 12.719 sobre o exercício da profissão de motorista, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, implementação da luta em prol da Convenção 151 e 158 da OIT, aprovação do PLS 159, que institui política de reajuste salarial e aumento real para as aposentadorias e também do projeto Iniciativa Popular Saúde Mais 10, alertar a todos para o Judiciário, para o fiel cumprimento da Constituição e ter cuidado com a atuação indevida de alguns procuradores do trabalho contra os sindicatos e as práticas por eles adotadas antissindicais, participar de fóruns regionais da saúde, da 4ª Conferência Nacional de Saúde e avançar nessa linha, senhor presidente. A carta é a Carta de Brasília, de responsabilidade do movimento sindical brasileiro, que eu fiz questão de citar desta tribuna. Quero só fazer um registro, senhor presidente, da importância da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, sobre a campanha da